Caros amigos, saúdo a vocês em nome da Casa de Vovó Dedé. É uma alegria muito grande estarmos aqui, reunidos nesta atividade, e com a graça de Deus nós haveremos de conseguir um bom resultado para essa nossa tarefa. Nós vamos tratar de música vocal, de arranjo coral, arranjos corais. O arranjo coral, o arranjo para vozes, é importante que a gente pense que é de suma importância nas mãos do estudante, nas mãos do aprendente que quer trabalhar com a escrita musical, instrumental até. Trabalhar com vozes é tudo o que ele precisa para iniciar-se com segurança nessa atividade. Não esqueçamos que o nome já está dizendo assim, trabalhar com vozes. Quando você diz isso, não se refere, você não está se referindo exclusivamente à voz cantada, não. Eu vou fazer aqui um arranjo para flauta em 3 vozes. 3 flautas em 3, o quê? 3 partes diferentes. Nós chamamos em 3 vozes. Não interessa que tipo de instrumento ou de canto, nós sempre nos referimos primeira voz, segunda voz, entre os trompetes. Tinha quantos trompetes? Tinha 4. Primeira voz, segunda voz, terceira voz e quarta voz. Se nós tínhamos 4 trompetes, eram 4 vozes de trompetes. Voz. Tudo se originou a partir da catalogação e do estudo da música vocal, do coral, nas nossas disposições que a natureza, configurando a obra de Deus no nosso próprio organismo, nos deu, cada qual com a sua aptidão diferenciada, as vozes femininas, agudas e graves, sopranos, contraltos, as vozes masculinas, agudas e graves, tenores e baixos, as vozes intermediárias femininas, mezzo-soprano ou meio-soprano, e as vozes intermediárias. No caso, a voz intermediária feminina, o meio-soprano ou mezzo-soprano, e a voz intermediária masculina, o barítono. Então, a partir da observação da natureza dessa voz, o ser humano começou a criar os seus instrumentos de diversa natureza. Os instrumentos obedecem a diversas fontes sonoras, sopro. Mas o homem, a criatividade, a diversidade com que a natureza nos dota, realmente é uma maravilha. E nós temos, entre os instrumentos de sopro, nós temos uma infinidade. Nós temos os instrumentos de metal, mas entre os instrumentos de metal nós temos uma infinidade. Os de madeira, todos os instrumentos, os de corda, os de tecla, tudo isso para reproduzir aquilo que a natureza deu ao homem, trouxe e entregou a cada um de nós e nos nossos diversos grupos de cantores, a nossa voz, a grande pegada, a grande sacada. E essa grande sacada é da própria natureza, em nome de Deus, nos mostrando
como é que soa. Muito bem. E aí, partindo disso, nós vamos trabalhar com a nossa oficina de arranjos corais. Para isso, eu peguei 2 canções. Serão 4 aulas. Nas 4 aulas, nós vamos trabalhar essas 2 canções. Uma delas foi Boto Sinhá e a outra delas é Uirapuru. Ambas são de autoria de Valdemar Henrique, grande compositor amazônico, que nos dá essas 2 toadas, que ele, como ele mesmo chama, toadas amazônicas, que abordam os temas, como tem diversas outras, muitas outras, tem uma série grande, relativamente grande, de canções que retratam as lendas amazônicas. Esta, que nós vamos estudar em primeiro lugar, é uma delas. Foi Boto Sinhá, uma toada amazônica que se baseia na seguinte lenda. Corre nas margens dos rios Amazonas, Tocantins e seus afluentes, que em noites de lua cheia sai o boto do fundo do mar, transformado num belo rapaz, o qual, dirigindo-se aos terreiros em festas, dança e seduz as virgens morenas do arraial. Nessas noites, ouve-se bem alto o choro do Tajapanema, a planta-alma da beira dos rios, a visão da população do mal que se aproxima. Eu acho muito interessante isso. Essa música eu conheci há muitos, muitos anos. Eu devia ter uns 16 anos de idade, 17. Se eu tinha 17, faz 50. Se eu tinha 17, faz 50 anos. E era por essa fase. E eu, no meu desconhecimento, quando eu ficava escutando Tajapanema chorou no terreiro, eu ficava imaginando que Tajapanema seria talvez o nome de uma índiazinha que de tristeza foi lá chorar no terreiro e tal. Mas depois, com o conhecimento, me veio a certificação. Nós ainda vamos falar aqui do Tajapanema, né? Pois muito bem, que faz parte do texto da canção. Aí nós temos o seguinte detalhe. Na opinião de Benjamin Lima, um ancestral meu, foi Boto Sinhá sem menor favor, uma verdadeira obra-prima, folclore integral e autêntico porque, ao mesmo tempo, musical e literário. Ele, Benjamin Lima, assina isso, apesar de que o seu familiar, o seu descendente aqui, está discordando um pouco dele, que é uma obra-prima, isso é indiscutível, mas tem autor, tem autores. O autor do texto é Antônio Tavernar e o autor da música é Valdemar Henrique. Portanto, não pode, só por isso, não pode ser folclore. É autenticamente uma obra-prima, uma melodia e texto trabalhados com muita maestria, mas não podemos catalogar como folclore, porque folclore é uma manifestação popular que todo mundo tem, nós chamamos comumente de domínio público, ninguém conhece o autor, ninguém sabe de quem é, mas todo mundo conhece e todo mundo canta. Isso seria o folclore. Mas, nesse caso, nós temos autores, e excelentes autores, que nós precisamos valorizar e
reverenciar e referenciar em tudo aquilo que fizermos, né? Com as obras deles. Portanto, aqui estão bem representados Antônio Tavernar, o poeta que escreveu os versos, e Valdemar Henrique, que escreveu a música de Foi Boto Sinhá. Eis aqui o texto da canção. Tajapanema, olha só, Tajapanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu no costeiro. Foi Boto Sinhá, foi Boto Senhor, que veio tentar e a moça levou. No tar dançará aquele doutor. Foi Boto Sinhá, foi Boto Senhor. Tajapanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar. O boto não dorme no fundo do rio. Seu dom é enorme. Quem quer que o viu, que diga, que informe se lhe resistiu. O boto não dorme no fundo do rio. Esse é o texto escrito numa linguagem cabocla, numa linguagem que difere muitas vezes da língua culta, da norma culta, da escrita das palavras. Mesmo apesar de que, como é uma coisa antiga, a grafia ainda a grafia originária é bastante diferente. E citamos aqui a especificidade de que a moça, a Virgem Morena, fugiu no costeiro. Há umas gravações que as pessoas desinformadas fugiu pro costeiro. Nós estamos vendo, nós estamos estudando aqui que tem um pequeno glossário Tajapanema, por exemplo, que eu, na minha ignorância dos 15, 16, 17 anos, só achava linda a canção, mas imaginava que Tajapanema era uma índiazinha. Mas olha só, Tajapanema é uma palavra composta de tajá, que é uma planta de folhas grandes e sem flor, muito comum e variada na Amazônia. Panema é a palavra indígena para tristeza, a tristeza do tajá. Né? Tajapanema é uma variedade de tajá que chora, pois expele gotas de líquido de suas folhas. Segundo o povo da região, esse fenômeno dá-se como prenúncio de uma desgraça ou acontecimento triste. Essa é a fundamentação da lenda. A fundamentação do poema, nós temos costeiro. O que é que significa costeiro? É um tipo de embarcação de médio a grande porte que, ao longo dos rios amazônicos, aportam nas encostas das principais cidades ribeirinhas. Costeiro é isso. Então, por isso que diz, a Virgem Morena não fugiu para o costeiro, porque ela não foi fugir para lá, ela fugiu no costeiro, foi-se embora no barco, ela não fugiu para o barco. Tar é tal, né? É tal, mas com o jeito caboclo de falar e de escrever. Dançará é também dançaral, é a grafia cabocla de dançaral, que é um local descampado, reservado às festas ribeirinhas, é onde o boto costuma aparecer para seduzir as moças. Dom refere-se ao poder de encantamento do boto e também pode referir-se ao seu membro viril. Bom, ele tinha muitos atrativos para seduzir as incautas. Bem, e aqui nós temos a melodia de nosso querido autor Valdemar Henrique, com a harmonia que ele
concebeu, e aí nós vemos, eu coloquei em vermelho, vocês observam aqui, eu coloquei uma cifragem em cima do trabalho dele, né? Um Ré menor. Veja bem, aqui nós repetimos, tem 6 vozes o acompanhamento, em algumas ocasiões 7 vozes. O piano é um instrumento maravilhoso, de uma complexidade polifônica realmente muito rica. O piano é um instrumento absolutamente polifônico. Se existe um instrumento que nós podemos chamar de polifônico, ou seja, que pode realizar muitos sons simultâneos, esse instrumento é o piano. Todo instrumento de teclado, via de regra, mas o piano por natureza e por excelência. Beleza. Então, as repetições, os alunos, os aprendizes estão sempre tendo o cuidado dos seus professores. Não duplique, você duplicará de preferência a fundamental nos acordes montados, né? Duplique a fundamental e, em segundo lugar, duplique a quinta, mas evite ao máximo duplicação de terça. Aqui no piano nós temos duplicação de todo mundo, inclusive duplicações de terça. Mas acontece que quando a gente diz não duplique, é porque nós estamos trabalhando com 4 vozes. De repente nós vamos já trabalhar com 4 vozes. A mesma proporção. Nós vamos tomar esses cuidados todos da não dobradura da terça, evitar o máximo possível, porque nós só teremos 4 vozes. A nossa polifonia, o nosso grupo vai se compor de exclusivamente 4 sons simultâneos. O som emitido pelo soprano, pelo contralto, pelo tenor e pelo baixo. Somente. E aí, como é muito exíguo, quer dizer, é suficiente. Você pode fazer simplesmente tudo nessas 4 vozes, mas é tudo pelo mínimo. Você não pode andar duplicando qualquer coisa, porque vai lhe faltar meios. Aí você vai ter que fazer 2 vozes, 2 sopranos, 2 contraltos. E isso que chamamos de divise. Isso é possível? É possível. É uma coisa factível? É factível. Acontece que quando você faz um trabalho, especialmente um trabalho escolar, a 4 vozes, 1, 2, 3 e 4, é bom que você se atenha às suas 4 vozes. E, tendo apenas 4, a gente tem que ficar prestando atenção o que é que pode ser duplicado. Porque alguma coisa terá que ser duplicada, porque, em geral, nós trabalhamos com uma tríade. O que é uma tríade? As 3 notas que compõem o acorde. Tríade. 3 notas que compõem o acorde, mas não são quaisquer 3 notas. É o primeiro grau, a fundamental, a sua terça e a sua quinta. Pela terça, o acorde é maior ou menor, e pela quinta, o acorde é aumentado, é perfeito, aumentado ou diminuto. Pela terça, o acorde é maior, e pela quinta, ele é perfeito, o acorde é maior ou menor pela terça, maior ou menor. E pela quinta, ele é perfeito, quando a quinta é perfeita, aumentado, quando a quinta é aumentada, e diminuto, quando a quinta é diminuta. Tá certo? As coisas teóricas, aqui está a cifragem que eu fiz, eu reproduzi isso num programa de música, que nós vamos já ouvir.
eu, em breve tempo, diferi um pouco da visão harmônica de nosso querido Valdemar Henrique e fiz algumas alterações, eu fiz umas variantes, umas propostas, eu fiz aqui umas propostas diferentes que eu grafei aqui em tinta azul para diferir da proposta inicial do nosso companheiro, do autor, Valdemar Henrique, né? Então, aqui essas que estão, as cifras que estão em azul se referem às minhas sugestões, as sugestões que eu próprio fiz, citando aqui, tanto na cifragem dele, como no que ele realizou, como as minhas propostas, eu cito a forma, dessa cifragem comum, tá? Essa cifragem que nós temos aí popularmente, é muito boa, é muito válida, mas ela é muito limitada. Você precisa saber que você está enganando, todo o tempo enganando ela, enganando-a. Você está enganando ela. Você está ali, por exemplo, o finale, ele resiste a mim, o programa de música, quando eu escrevo, por exemplo, eu escrevo um dó sustenido maior, com mi sustenido no baixo, ele escreve fá no baixo. Porque mi sustenido sonoramente é fá, mas ele não sabe o que eu sei. Ele não sabe distinguir que nessa hora o mi sustenido é mi sustenido. E por aí vai. Só para dizer que a cifragem, eu aceito que ele faça como ele quer fazer, mas eu sei, eu fico rindo aqui por trás do bigode, dizendo, você bota fá, mas eu sei muito bem que não se trata de fá. E por aí vai, né? Essa cifragem, ela tem uma coisa meio canhestra. Eu preferi essa cifragem de acordo com a harmonia funcional, porque ela é muito precisa, ela é absolutamente precisa. Aqui eu tenho, nesse quadradinho verde, eu tenho a dominante sem o som fundamental, com 13ª, 9ª, 7ª e a terça no baixo. Você não precisa colocar acréscimo de nada, porque como o tom é menor, você sabe que a 13ª é menor. Como o tom é menor, você sabe que a 9ª é menor. Como a 7ª é de dominante, você sabe que a 7ª é menor. E a terça, que está no baixo, você sabe que é aumentada um tiquinho, tem um sustenido nela, é uma terça forçosamente maior, porque é uma terça de dominante. Não existe terça de dominante que não seja maior. Então, ela é muito... Essa cifragem, eu considero que ela é exatamente precisa. Pois bem, na outra cifragem, daqui a pouco a gente fala. Aqui, seguindo a música, nós iremos observar este sênio, este sinal que nós vamos ter que ir para ele. Eu fiz uma renumeração porque eu não utilizei o ritornello. Eu escrevi os compassos, por isso eu numerei compasso 22, compasso 24, eu segui em frente, tá certo? Fotografei as mesmas páginas e renumerei os compassos. E segui com as duas harmonias, a proposta do autor e a proposta deste cabra, que vos fala.
E aí, fazemos a finalização, eu utilizei basicamente a harmonia dele para finalizar. E em relação a esse acorde que eu cifrei com a cifragem da harmonia funcional, a dominante com 13ª, nona, sétima e a terça no baixo, daria a absurdidade desse acorde. Dó sustenido com 11ª alterada descendentemente, com sétima alterada descendentemente, com quinta alterada descendentemente. Isso é bom, é preferível, portanto, usar essa mesma, que é bem mais simples. Beleza. Terminada aqui essa vista de olhos, vamos fazer o nosso trabalho propriamente dito. Vamos, pelo menos, começar o nosso trabalho. Eu disse para vocês que eu tanto registrei a harmonia que o autor Valdemar colocou, eu registrei aqui a harmonia que ele detalhou, e registrei também aquelas minhas sugestões. E agora eu só fiz isso e fiz uma introdução de acordo com a sugestão do autor. Na introdução ele usa Ré menor e usa Si bemol maior com Ré no baixo. Eu propus que o coro se divida num ritmo diferente para as vozes masculinas, fazendo um ritmo pá, papá, papá, papá. E o tenor, e as vozes do acompanhamento fazendo um contratempo. Pá, pá, pá. Então, pam, pá, pam, pam, pá, pam, pam. Certo? O tenor, observem que a voz do tenor é híbrida. Por quê? Porque ele participa do acompanhamento e participa da marcação das vozes graves. Ele faz a quinta, ou seja, ele com o baixo, eles fazem o apoio do acorde. A sua quinta é o acorde perfeito de Ré menor, não é? O tenor e o baixo, um canta o Ré, o baixo canta o Ré e o tenor canta o Lá, fazendo esse apoio em quinta, e a resposta do soprano, do contralto e do tenor, do próprio tenor, porque o tenor faz um papel aqui, ele faz um papel híbrido, apoiando tanto o baixo como as vozes que fazem o acompanhamento, tá certo? Então, ele vai ter esse ritmo à parte. Pá, 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 vai mudando a melodia de acordo com o acorde que é. Então, assim soará a nossa experiência. Repete-se conforme o autor desejou, repete-se isso 3 vezes, em seguida faz-se um acorde de Ré menor, isso aqui a sílaba certamente vai ser nananã, papapá, não sei, a gente escolherá isso aqui, né? Eu digo a gente, infelizmente eu estou sozinho numa sala de aula, só eu e o computador para dizer para vocês como é que é. Eu digo infelizmente pelo fato de que é bom quando a gente está numa aula em que as pessoas estão presentes e a gente discute isso. O que você acha? Você sugere o quê? Infelizmente, eu não posso contar com as sugestões de vocês, que eu sei que nessas sugestões, muitas vezes, vem
saídas absolutamente geniais e que todos terminam se enriquecendo. Infelizmente, essa parte ainda precisaremos de fazer o progresso deste modelo para podermos, com a mesma qualidade, a gente poder ter a participação de alunos, de outras pessoas à distância, sugerindo coisas, perguntando coisas, porque na pergunta de alguém, muitas vezes a gente enriquece bastante as explicações e na pergunta de uma pessoa, várias outras pessoas poderão ser beneficiadas. Infelizmente, a gente não dispõe disso, mas vamos seguir em frente. Termina a introdução aqui, neste acorde de Ré menor, na fechada do Ré menor, e nós, a partir daqui, iniciaremos a canção. Vamos ver como isso soa. Vamos fazer a canção inteira uma vez, tá bom? A harmonia, nós ainda vamos fazer. O ritornelo só usei aqui no começo. Casa de segunda vez. Aí essa parte da harmonia já é a minha, já é aqui eu... Depois eu diversifiquei a linha melódica no contralto, no tenor, no próprio baixo, no soprano. Com as minhas sugestões de mudanças. Isso são coisas arbitrárias, são coisas que eu inventei e que eu espero que a gente vai fazer se dando muito bem aqui. E aí a finalização dentro do mesmo espírito da introdução. Pronto. Esta é a nossa canção que nós vamos harmonizar. Eu poderia ter escolhido o timbre aqui da voz humana para fazer o coral com a voz humana. Eu poderia ter escolhido, mas eu preferi escolher esse timbre do piano por ser mais preciso, mais definido, mais indubitável. Você não tem dúvida, tá bom? Beleza. Nós começamos a nossa música com a harmonia, com a melodia na voz superior. A melodia na voz superior significa dizer que ela está na voz que deixa essa melodia mais às claras. Quando a melodia está no soprano, ela está na voz mais aguda, portanto, ela já está na sua melhor condição de aparecimento. A melodia principal estando no soprano, dificilmente a gente vai empanar, a gente vai dificultar o ouvinte
em perceber aquela melodia. Tá certo? Mas, às vezes, quando ela ocorre nas outras vozes, no baixo também, ela se distingue. Nós chamamos o soprano e o baixo, nós chamamos de bifonia fundamental. Por quê? Porque trata-se da voz mais aguda possível e, por isso, o ouvido identifica sem esforço nenhum. E o baixo é a voz mais grave que está em todo aquele contexto. A voz mais grave é o baixo. Bom, uma melodia que esteja na voz mais grave, ela também igualmente estará facilmente reconhecível. Agora, a situação não fica tão fácil quando a melodia está nas vozes intermediárias. Quando ela está no contralto ou no tenor, porque depende, se ela estiver no tenor, nós vamos ter que fazer, tem duas vozes aqui em cima e uma voz aqui embaixo. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para que essa melodia apareça? Porque também, para ela não ser reconhecida, o soprano e o contralto fazendo 1001 atividades e o baixo fazendo, por sua vez, 1001 atividades, e a pobre da miserável, da coitada da melodia naquela vozinha do tenor, que não vai ter possibilidade de ser ressaltada. E é bom que a gente saiba que o nome está dizendo melodia principal. Opa! Melodia principal? Então, é a melodia, é a linha melódica que precisará estar em evidência. Essa linha melódica, todas as outras vozes existirão para valorizar o que essa linha melódica tem para nos dizer, para nos mostrar. Verdade? O nosso trabalho na feitura do arranjo é justamente o que é que nós vamos colocar de modo que a harmonia seja satisfeita e, ao mesmo tempo, a melodia não se perca, eu ia dizer se perca de vista, mas, na verdade, ela só se perde de vista aqui no texto gráfico, no texto da música escrita. Mas, na verdade, música é um fenômeno sonoro. Ela não vai deixar de ser perceptível ao ouvido. Não poderá deixar de ser perceptível ao ouvido. Não é? Então, Ré menor, quando a gente não repete a harmonia, significa dizer que a harmonia se manterá no mesmo acorde. Enquanto não houver mudança, se o camarada se esquecer, por exemplo, o acorde fica valendo até quando ele se lembrar de novo. Porque, uma vez que o acorde foi citado, ele valerá até a citação do próximo acorde, que é quando haverá a mudança. Ok? Então, nesse caso aqui, eu coloquei um Ré menorzinho apagadinho, danado, bem aqui, todo mundo está vendo, eu acredito. Aqui, eu coloquei aqui porque quando a gente retorna, quando chega na hora do ritornelo, ele volta para cá. Aqui você está sabendo que esse Ré menor é Ré menor, porque continuou aqui. Mas na hora do ritornelo, ele cai aqui. Você não sabe o que estava antes. O próximo acorde aqui é Sol menor. Então, de qualquer maneira, eu coloco aqui para que a gente... Olhe só. O mesmo
Ré menor, Sol, Ré menor, continua, Sol. Quando ele retorna daqui, aqui, ó, vejam que aqui você não sabe o que viria antes. Por isso, esse é o motivo de eu ter colocado esse Ré menorzinho aqui, apagadinho e tal, só para a nossa orientação, ok? E, na verdade, a cifragem é para a nossa orientação como um todo. Nós estamos nos nossos primeiros 40 minutos de trabalho e em 10 minutos vamos tentar fazer o baixo da nossa atividade. Aqui, essa cifragem, toda cifragem traz a linha do baixo feita. Toda cifragem traz, ela pode não indicar nada. Pode ser que ela indique tudo. Se for uma cifragem muito completa, ela indicará tudo. Mas se não for, ela pode ser a cifragem mais irrisória, mas ela diz qual é a nota do baixo. Pelo menos isso ela diz forçosamente. Beleza. Ré menor. Qual é o baixo nesse acorde? É a própria nota Ré. Aqui, neste inciso, neste início, vamos respeitar e deixar simplesmente a pausa para valorizar essa entrada do canto principal, tá? A partir daqui, pronto. Aí, lembrem-se aquela coisa das repetições. É uma tríade, que são 3 notas. É uma tríade, que são 3 notas. E é uma tetrafonia, que são 4 vozes. Soprano, contralto, tenor e baixo. Bom, se é uma tríade e se é uma tetrafonia, gente, eu não vou dizer para o baixo, ou para o contralto, ou para qualquer voz, faltar o ensaio. Não, no começo do ensaio precisa ir não, porque a gente vai cantar só a tríade. Alguém vai ter que ser duplicado. A preferência da duplicação é a fundamental. Em 4 vozes, eu tenho 3 notas, alguém terá que ser duplicado. A preferência de duplicação é o baixo, cantando, o baixo não, é a fundamental, a nota fundamental do acorde. Em Ré menor, é a própria nota Ré. A segunda opção é a quinta do acorde. E a última opção que deve ser duplicada só em certos casos é a terça. De preferência que ela não seja duplicada, mas existem situações em que é recomendável e existem ocasiões em que a coisa só pode ser feita quando você faz a duplicação da terça. Beleza. Muito bem. Eu disse, o baixo já está dado em toda a cifragem. Vamos ver aqui. Em toda a cifragem. No acorde de Ré menor, a posição fundamental do acorde, o baixo canta a própria nota Ré. Certo? Nota Ré. Muito bem. Aí, deixa eu colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a linha do baixo. Nota Ré. Aí, no acorde de Sol menor, a nota do baixo, eu disse que toda cifragem traz a nota do baixo.
Ré, e é ele que é a mesma nota que vai estar duplicada, porque a melodia principal passa pela nota Ré. Então, aqui, no caso aqui, é Sol menor com sétima harmonia. Sol é o dono da casa, portanto, é a nota do baixo, ok? Sol. No acorde seguinte, Ré menor, de novo. Aí vai ter o mesmo inciso, o mesmo início, este mesmo início que nós tivemos pausa. Então, respeitemos a pausa aqui também, ok? Aí, Ré entra com garra aqui no Ré menor. O Ré menor que eu deixei aqui só por causa do ritornelo, aqui nós vamos desenhar a nossa nota Ré, a nossa nota Sol, e aí Ré, nota Ré, a nota Sol, a nota Fá, ok? Acorde de Fá maior, nota Fá. E aqui, essa cifragem aqui é Lá com sétima e Mi no baixo, ou seja, Lá com sétima e a quinta no baixo. Portanto, a nota Mi será cantada e em seguida a nota Ré deste acorde. O mesmo inciso, a mesma entradinha, tá certo? A pausa aqui representada. Vamos fazer esse acorde até aqui, tá certo? Eu vou colocar mais para cá, pronto. As outras vozes. Aí nós temos, para o tenor e para o contralto, nós temos o Fá e o Lá. A tríade de Ré menor é composta por Ré, Fá e Lá. Se o Ré falar, tudo bem. Se o Ré não falar, beleza. Então, vejamos aqui. Poderíamos... veja bem, se nós puséssemos... Deixa-me mostrar para vocês. Se nós puséssemos um Fá aqui, no contralto, estaria bem? Isso não funcionaria tão bem por uma coisa, porque nesse caso, o contralto, que é a voz grave feminina, estaria cantando uma nota mais alta, mais aguda, do que a nota do soprano, que é a voz aguda, a natureza. A melodia já passa por ali, vamos trazer, vamos destinar ao contralto alguma coisa mais, como se diria, dentro da tessitura, veja bem, duplicar. Eu poderia duplicar aqui com o baixo, o Ré? Poderia, mas aí no caso, se eu preciso não esquecer que a melodia já é a nota Ré, já está sendo a duplicação permitida. Aí no caso, se eu colocar mais um Ré aqui, não se tratará de duplicação e sim de triplicação. Desnecessário. Triplicar é o fim do mundo? Não, mas não. É uma coisa factível, é uma coisa muito fácil de fazer. Mas desnecessário. Desnecessário. Vamos deixar o contralto cantar esse Lá, e aí o tenor canta
a nota Fá, que é o que vai faltar, né? Eu deixei para fazer juntamente com vocês, viu? Deixei para fazer todo mundo junto. Aí você, essas notas do acorde de Sol menor com sétima, aí Sol menor, 50 minutos. Nós vamos fazer esse acorde e vamos parar a nossa atividade por agora, tá bem? Para no momento seguinte a gente fazer esta finalização. Muito bem, então aqui, Si bemol, Sol, Si bemol e Ré são as notas são as notas da tríade de Sol menor. Então, aqui no caso, nós temos a ausência, no segundo acorde, nós temos a ausência do quinto grau, nesse acorde de Sol menor, certo? Nós poderíamos fazer para que ele não ficasse, o Ré, não ficasse ausente mesmo. Não, é bom que ele fique ausente mesmo, nesse caso, porque as outras vozes, quando retornarem para as suas respectivas bases, tá? Com a sua pausa, olha só, isso é que nós iríamos fazer só esse começo. Olha só, a introdução e o começo, Tajapanema chorou no terreiro. Só fizemos até aí. Ok. Até aqui fica perfeitamente compreensível tanto a melodia principal como a harmonia que está sendo sugerida aqui. A harmonia que está sendo sugerida é a harmonia do próprio autor, do próprio Valdemar Henrique. A sétima deste acorde de Sol menor é dada pela própria melodia, que é a nota Fá. Esta é no caso do Sol menor com sétima, é uma tétrade e não mais uma tríade, portanto, uma tétrade tem 4 notas, uma tétrade precisará de 4 notas. Acontece que uma delas pode estar ausente, pode. Aí, no nosso caso, nós deixamos o quinto grau ausente. O quinto grau, a quinta desse acorde de Sol menor, que é a nota Ré, Sol, Si bemol, Ré e Fá. Esta é a tríade de Sol menor com sétima, né? E aí, o Ré foi omitido, porque nós podemos omitir sem que isso desnature o acorde. Ele continua sendo um acorde de Sol menor com sétima,
desde que a sétima esteja presente, porque senão a gente poderá até dizer que era um acorde de Sol menor com sétima, mas como não tinha sétima, a pessoa vai ter que acreditar, mas vai acreditar na nossa palavra, porque não soou uma nota, a sétima nota daquele acorde. Né? Então, nós aqui finalizaremos esta nossa parte e daqui a pouco retomaremos para darmos continuidade. E aí pegaremos e faremos a terminação de Itajapanema, com a graça de Deus.